Olá, você está no VN, o melhor canal da matemática. Eu sou o professor Niehaus e hoje vamos continuar falando sobre triângulos. E esta é a aula número 8 e o nosso assunto específico de hoje é sobre triângulo escaleno-retângulo circunscrito, ok? Então vamos lá. Veja, temos aqui um triângulo e ele é escaleno. Por que escaleno? Porque temos três lados, aparentemente, um diferente do outro, não é isso? Portanto, três ângulos internos também diferentes entre si. Mas aqui eu vou dizer para você que eu tenho um ângulo reto. Veja, esse é o símbolo de um ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, perfeito? Muito bem. Nesse momento, então, você pode ter certeza que ele é um triângulo retângulo. Bom, ele é um triângulo e você sabe que o triângulo tem três lados. Vamos identificar os lados, vamos chamar esse aqui de lado A, este aqui de lado B e este aqui de lado C. Também você sabe que o triângulo tem três ângulos internos, esse é um de 90 graus, como já falamos. Temos aqui o ângulo A e aqui o ângulo B. Agora veja, esse triângulo escaleno retângulo, ele está circunscrito. Se ele está circunscrito, então dentro dele vai ter uma circunferência, ou um círculo, como queiram. Aqui está. Veja, observe que esta circunferência, ou este círculo, ele só pode tocar o lado A em um ponto, assim, da mesma maneira, no lado B apenas em um ponto, e também no lado C apenas em um ponto, ok? Muito bem. Isso aqui é uma circunferência e para traçá-la nós usamos o quê? Usamos isto aqui que é um raio, não é isto? Muito bem. A primeira coisa que nós podemos aplicar a um triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa do triângulo, que é o lado maior, que no caso aqui é o A, ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Os catetos são os lados B e C, não é isso? Então vamos lá. A ao quadrado vai ser igual ao quê? A B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. Positivo? Muito bem. Por se tratar de um triângulo retângulo, nós podemos aplicar aqui a lei do seno para o ângulo A, não é isso? Podemos aplicar aqui o seno. Como é que ficaria o seno deste ângulo A neste triângulo retângulo? Você sabe que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de A vai ser igual ao B, não é isso? Dividido pela hipotenusa, que é o A. Muito bem. E como que fica o seno do B? O seno do B, então, vai ser igual. Quem é o cateto oposto a ele? É o lado C, não é isso? Então, igual a C dividido pela hipotenusa, também é o A. Muito bem. Como que fica o cosseno para o ângulo A? O cosseno do ângulo, você sabe, é o cateto adjacente a ele, dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo A vai ser igual... Quem é o cateto adjacente ao ângulo A? O cateto C, dividido pela hipotenusa, que é o A, não é isto? Muito bem. Como que ficaria o cosseno do ângulo B para esse triângulo retângulo? O cosseno do B vai ser igual ao cateto adjacente a ele, que é o lado B, dividido pela hipotenusa, que é o lado A. Muito bem. Como que fica a tangente para o ângulo A? A tangente para o ângulo A, neste triângulo retângulo, vai ser o cateto oposto, que é igual ao cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. E a tangente do ângulo B vai ser igual a quem? Quem é o cateto oposto ao B? É o C, não é? Então vai ser o C dividido pelo cateto adjacente a ele, que é o B. Muito bem, vamos traçar uma divisória. E agora veja, como que se calcula a área desse triângulo? Do triângulo ABC. Ora, é a base, não é isso? A área não é base vezes a altura dividido por 2. Quem é a altura desse triângulo? Veja, se a base é o B, a altura é uma perpendicular a ele que vai até o vértice oposto, não é isso? Então, é o C, que é a altura desse triângulo. Então, nós vamos escrever aqui que a área do triângulo vai ser igual à sua base, que é o B,
vezes a sua altura, que é o C, dividido por 2. Perfeito? Agora eu vou ligar o centro desta circunferência, ou desse círculo, até o vértice aqui. Ok? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa do centro até esse vértice aqui. Veja, eu passei a ter aqui um triângulo, não é isso? Olha aqui, ó, um triângulo. Aqui eu vou achurear ele de vermelho para você enxergar melhor. Olha aqui, um triângulo. Agora, se eu ligar esse ponto do centro de novo a esse vértice de 90 graus, veja, eu tenho mais um triângulo aqui, ó, vou achurear ele de azul para ficar mais visível. E ficamos com mais esse triângulo aqui que eu vou achurear de verde, perfeito? Muito bem. Você concorda comigo que se eu tiver a área do triângulo vermelho, mais a área do triângulo azul e mais a área do triângulo verde, eu passo a ter a área do triângulo ABC, não é verdade? Muito bem. Como é que eu calculo a área desse triângulo vermelho? Veja, eu vou pegar o lado A como sendo a base desse triângulo vermelho, ok? E quem vai ser a altura dele? A altura dele vai ser exatamente esta aqui, que é uma perpendicular ao A e vai até o vértice do triângulo, e que por coincidência sempre será, nesse caso, o raio da circunferência. A mesma coisa no triângulo azul. Se eu, para me calcular a área, eu vou tomar o B como base, não é isso? E aí eu tenho que traçar a altura, tá? Aqui a altura. E por coincidência sempre será o raio. Perfeito? E para o triângulo verde, a base nós vamos usar o lado C. E veja, já temos a altura, que também é o raio. Isso serve para qualquer triângulo, ok? Nós já vimos no triângulo escaleno, né, que não era retângulo, que dá para fazer isso também. Agora veja, vamos lá. Vamos ver quem que é a área do triângulo vermelho. Então, a área do triângulo vermelho vai ser igual a base dele, que nós vamos chamar de A, que multiplica o raio, não é isso? E isso dividido por 2. Porque você lembra, a área de um triângulo sempre será base vezes altura dividido por 2. Perfeito? Muito bem. Vamos ver aqui então como que ficaria a área do triângulo azul. Veja, quem é, aí vai ser igual ao que então? Quem é a base dele é o B, que multiplica a altura dele, que é o raio, dividido também por 2, não é isso? E agora vamos para o triângulo em verde. A área do triângulo verde vai ser igual à base dele, nós falamos, é o lado C, que multiplica a altura dele, que é o raio, e divide por 2. Portanto, temos aqui então como calcular a área dos 3 triângulos achureados, ok? Vamos ver como é que fica, então, a área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC vai ser igual, então. Vamos lá. A área do triângulo vermelho, nós vimos, então, vamos lá, é A, que multiplica R, dividido por 2, não é isso? Agora, mais a área do triângulo azul, B, que multiplica R, dividido por 2, mais a área do triângulo verde, que é C, que multiplica R, dividido por 2. Perfeito? Muito bem. Então, a área do triângulo vai ficar igual. Observe que nesse termo eu tenho R dividido por 2. Neste termo em azul eu também tenho o R dividido por 2. E no verde também temos o R dividido por 2. Portanto, nós podemos colocar o R dividido por 2 em evidência. Muito bem. Então, ele vai multiplicar quem? Veja, AR sobre 2 dividido por R sobre 2, me sobra apenas o A, mais, aqui vai me sobrar apenas o B, mais, aqui vai me sobrar apenas o C, e eu fecho parênteses, perfeito? Agora, olha só, a área do triângulo, então, vai ser igual ao R dividido por 2, que multiplica. Agora, quem é A mais B mais C? Isso, exatamente isso, Maria Heloísa. É o perímetro do triângulo, não é verdade? Então, a área desse triângulo ABC pode ser dado simplesmente pelo raio da circunferência que está inscrita nele. Veja bem, a circunferência está inscrita no triângulo. O triângulo está circunscrito à circunferência, tá? Então, o perímetro, não é isso? Muito bem, está aqui, ó.
Aqui temos, então, a área do triângulo vai ser igual ao raio, dividido por 2, vezes o perímetro, ok? Muito bem. Agora veja que nós aqui em cima, nós também colocamos que a área desse triângulo ABC pode ser dada por B, não é isso? B que multiplica C dividido por 2, não é isso? E isso vai ser igual, então, a o quê? Vai ser igual a este R sobre 2, não é isso? Que multiplica o perímetro. Muito bem. Agora veja que eu posso cortar este 2 com esse 2. Então eu vou isolar esse R aqui, que é o raio. Ó, vou escrever aqui, ó, raio vai ser igual. Veja, o que o raio vai ser igual? Ao lado B, que multiplica o C, dividido, olha, o perímetro estava do lado do raio, ele vai passar para o outro lado, ele desce dividindo, e aí nós temos aqui, então, esta fórmula para o raio, ok? Então veja, essas daqui são as principais fórmulas para você trabalhar num triângulo escaleno-retângulo circunscrito. Veja, se você quiser aplicar também a lei do cosseno para um triângulo retângulo, não tem problema nenhum. Vamos ver como é que fica isso? Primeira coisa, vamos limpar esse triângulo. Voltamos ao inicial, muito bem. Agora vamos limpar esta área aqui. Eu vou puxar esta fórmula aqui para cima. Vou apagar esta daqui e vou puxar esta daqui para cima. Muito bem. Agora, observe, se eu quiser aplicar a lei do cosseno para o triângulo, porque a lei do cosseno, ela serve para qualquer triângulo, lembre-se sempre disso. E o que diz a lei do cosseno? Olha bem, vamos calcular o lado A pela lei do cosseno. A lei do cosseno diz o seguinte, olha, o lado que você quer calcular ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, dos catetos, que é B ao quadrado mais C ao quadrado, só que menos 2 vezes este lado vezes este, ok? E vezes o cosseno do ângulo que fica oposto a esse cara que você está calculando. Olha aqui, ó, o A, então o oposto a ele, quem está aqui, o ângulo de 90 graus. Então, cosseno de 90 graus. Agora você sabe que o cosseno de 90 graus é zero. Cosseno de 90 graus é zero, ok? O cosseno de 0 grau é 1 e o cosseno de 90 é zero. Portanto, você vai chegar aqui exatamente no teorema de Pitágoras. Por quê? Porque A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E agora zero multiplicado por tudo isso aqui dá zero. Portanto, por ele ser um ângulo de 90 graus, por ele ser um triângulo retângulo, está aqui. A lei do cosseno simplesmente vira o teorema de Pitágoras para o cálculo da hipotenusa, não é verdade? Muito bem. Mas você pode aplicar também para calcular o B. Veja, como é que ficaria? B ao quadrado vai ser igual, aí veja, é a soma do quadrado dos outros dois catetos. Então vai ser A ao quadrado mais C ao quadrado, não é isso? Menos 2 vezes este lado vezes este, sempre, ok? E isso vezes o cosseno do ângulo oposto a quem você está procurando. Eu estou procurando o B, o ângulo oposto a ele é o A. Então aqui vai ficar cosseno de A. Se eu quiser calcular para qualquer triângulo, um dos lados, eu vou calcular agora para você ver, é o lado C. Então o C ao quadrado ele vai ser igual ao quê? A soma do quadrado dos outros dois lados, ou dos outros dois, né? Então vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, só que menos do que 2 vezes quem? Vezes este que é o A e vezes este que é o B. E vezes o cosseno do ângulo que está oposto a quem eu procuro. Eu procuro o C, o ângulo oposto é o B, portanto, cosseno de B. Viu? Aplicamos, então, a lei do cosseno num triângulo escaleno retângulo. E também dá certo e vai dar o mesmo resultado se você tiver o ângulo, ok? Com essas fórmulas aqui você resolve qualquer tipo de problema ou de questão, ok? Não tem dificuldade, veja, nós aplicamos apenas as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, Pitágoras, a lei do cosseno, não é verdade? E aí nós dividimos ele em 3 triângulos e chegamos a essas 2 fórmulas. Agora eu vou pôr aqui também para você não esquecer, a primeira fórmula que nós achamos, que é a área desse triângulo amarelo, o triângulo ABC, que é a área vai ser igual então ao
lado B, que multiplica a sua altura, que é porque ele é um triângulo retângulo, que é o C, dividido por 2. Dessa maneira, chegamos ao final desta aula. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido. E se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos, passe para os seus amigos e dê um joinha no nosso canal, ok? A próxima aula é a nossa aula número 9 e o assunto será triângulo isósceles circunscrito, ok? Então não perca a próxima aula, a aula 9 do canal VN, o melhor canal da matemática. E agora eu vou te mostrar o desafio da aula 9. Aqui está. Quanto mede o raio de uma circunferência inscrita, olha bem, uma circunferência inscrita em um triângulo equilátero, cuja a área do triângulo, tem 3 raiz de 3 metros quadrados. Ok? Esse é o desafio desta aula. Eu quero ver se você consegue resolver. Se você conseguir resolver, não me interessa em que data, mande para mim no meu WhatsApp aqui, olha, 44 99 178 4301, mostrando o seu resultado e eu com certeza vou parabenizá-lo. Em breve eu estarei resolvendo também essa questão. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.